Você já teve uma memória tão clara, tão vívida, que tinha certeza absoluta de que era real? Então descobriu que estava errado. E se você compartilhasse a mesma memória falsa com centenas ou até milhares de pessoas? Outras pessoas que se lembram exatamente da mesma maneira que você. Esse é o efeito Mandela, onde memórias enganam e sua mente brinca com a realidade. Onde memórias enganam e sua mente brinca com a realidade. Por exemplo, lembra do final We Are The Champions, do Queen? Aquele momento triunfante, onde o Freddie Mercury solta o icônico Off The Wall. Isso não acontece. A música termina em We Are The Champions, nada de Off The World. E o mais curioso, a frase existe, mas no meio da música. Mesmo assim, a nossa mente insiste em colocá-la no final, como se precisássemos de um fechamento perfeito da música. Também temos nosso amado Pokémon Pikachu. Muitos juram que ele tem a ponta da cauda preta, mas surpresa, ele nunca teve. Ou talvez você se lembre do homem do Monopoly. Você tem certeza absoluta que ele tem um monóculo, certo? Ele nunca teve esse monóculo, mas nossa mente adora adicionar pequenos detalhes que parecem fazer sentido. Esses são todos exemplos do efeito Mandela, um fenômeno bizarro onde multidões compartilham memórias que nunca aconteceram. Como pode tanta gente se lembrar da mesma coisa e estar errada? Memórias que desafiam a lógica, indo contra registros, evidências e até bom senso. Alguns casos até têm explicação, como o erro de percepção, memórias sobrepostas, dois logotipos parecidos, cenas que confundimos ou até histórias que ouvimos tanto que viraram fatos em nossa mente. Mas e outros casos? Eles parecem não ter explicação. Como tantas pessoas podem se lembrar da mesma coisa de forma errada? Hoje vamos mergulhar nos casos mais intrigantes do efeito Mandela e tentar entender por que, afinal, nossa mente adora brincar com a realidade. Tudo começou com uma simples confusão. Nelson Mandela. Muitas pessoas tinham certeza que ele havia morrido na prisão nos anos 80. Não era uma simples impressão. As pessoas lembravam de reportagens, de um discurso emocionante feito por sua esposa e até detalhes de seu funeral. Só que nada disso aconteceu. Na verdade, Mandela saiu da prisão, se tornou presidente da África do Sul e faleceu em 2013. E as memórias falsas não param por aí. Quando começaram a discutir sobre o assunto, perceberam que não era só sobre Mandela, existiam muitos outros casos. Logo, centenas de exemplos estranhos surgiram e milhares de pessoas começavam a compartilhar as mesmas memórias erradas. Isso começou a levantar uma pergunta: como tanta gente pode se lembrar da mesma coisa e estar errado? Algumas falavam sobre realidades alternativas e universos paralelos, outras sobre memórias falsas coletivas. Mas antes de entrar nessas teorias, vamos dar uma olhada em alguns outros exemplos que mostram como a nossa mente pode nos enganar. Por exemplo, o famoso efeito Mandela em torno da cena do espelho mágico do filme da Disney. Enquanto um número significativo de pessoas lembra da frase como "espelho, espelho meu, quem é a mais bela de todas?", a citação real do filme é: "Fala, mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu?". Bem, à primeira vista, isso pode parecer um verdadeiro mistério, já que tantas pessoas lembram a frase de forma errada. Porém, existe um motivo por trás disso. O conto de fadas original da Branca de Neve realmente usava a frase "espelho, espelho meu". E a confusão provavelmente vem das pessoas se lembrando disso. Outro caso é a estátua do pensador de Rodin. Se eu te pedisse para imitar a pose, como você faria? Provavelmente colocaria a mão na testa ou na bochecha, certo? Mas na verdade, a estátua mostra um homem sentado com a mão apoiada no queixo. Mesmo assim, muitas pessoas juram que lembram de outra posição. E o mais curioso, essa confusão é tão comum que parece até em fotos, onde as pessoas tentam imitar a pose. Só que tem um detalhe: as pessoas fazem a pose de forma errada
mesmo com a referência da estátua bem na frente delas. Esses exemplos mostram o quanto nossa memória pode ser enganosa, mas também levanta uma questão fascinante. Por que algumas memórias parecem tão reais mesmo quando estão completamente erradas? Essa ideia é tão interessante que inspirou um episódio de Rick and Morty, Parasitas Invasores. Nesse episódio, a confusão começa quando um suposto irmão de Jerry aparece na casa contando histórias do passado e todo mundo acredita nele. Parece algo bem normal, até que o Rick entra e dá um tiro nele, porque esse tal irmão era na verdade um parasita alienígena que implantava memórias falsas nas pessoas para se multiplicar. Rick então isola a casa para evitar que os parasitas escapem e dominem o mundo, mas as coisas saem um pouco do controle. Novos personagens aparecem a cada momento e ninguém mais sabe quem é real ou não. O episódio brinca com a ideia de como memórias falsas podem parecer tão reais quanto as verdadeiras. Um exemplo que o episódio traz é a confusão em torno de Frankenstein. Muita gente acha que Frankenstein é o nome do monstro, mas na verdade é o nome do cientista que criou o monstro. Esse é o ponto onde as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Existem diversas teorias que tentam explicar o efeito Mandela. Uma das mais fascinantes é a ideia de universos paralelos. Talvez você goste dessa teoria porque ela carrega um certo charme de uma realidade alternativa onde tudo pode ser diferente. Mas será que essa ideia tem alguma base científica ou é só uma mera especulação? A resposta começa com um detalhe importante. O que os físicos chamam de universo nem sempre significa tudo o que existe. Na ciência, o universo frequentemente se refere ao universo observável, a parte que conseguimos ver até agora. Isso acaba deixando em aberto a possibilidade de outros universos, além do nosso. Por exemplo, um alienígena próximo à borda do universo observável poderia ver regiões que nós ainda não conseguimos alcançar. Na física, o conceito de multiverso explora essa possibilidade, modelo de bolhas e buracos negros. Esse modelo propõe que nosso universo é apenas uma entre inúmeras bolhas, cada uma separada e potencialmente escondida em buracos negros ou em regiões inacessíveis do espaço. A ideia é que essas bolhas não compartilham as mesmas leis da física. Algumas podem ter constantes diferentes, ou talvez não fossem capazes de formar matéria como conhecemos, e muitas poderiam ser completamente sem estrelas, planetas ou qualquer chance de vida. Mas o que torna o nosso universo especial? A lógica é simples. Se existem inúmeros universos, só seria possível observarmos aqueles que têm as condições certas para sustentar a vida. Afinal, não estaríamos aqui para perguntar sobre isso em uma bolha sem vida. Esse modelo também busca explicar por que as leis da física em nosso universo parecem tão bem ajustadas para criar estrelas, galáxias e eventualmente seres vivos como nós. Se existissem inúmeras bolhas, seria inevitável que algumas delas tivessem as condições certas e nós apenas tivéssemos a sorte de existir em uma delas. E como tudo isso se conecta com o efeito Mandela? Algumas teorias sugerem que essas memórias falsas podem não ser falsas. Elas poderiam ser resquícios de um universo paralelo, que de alguma forma se cruzaram com o nosso. Talvez em outro universo, Mandela realmente tenha morrido na prisão. O pensador tenha uma pose diferente e o Frankenstein seja de fato o nome do monstro. Esses universos poderiam coexistir com o nosso, e pequenas sobreposições entre eles poderiam explicar por que compartilhamos memórias tão específicas e aparentemente erradas. Mas será que estamos apenas confundindo memórias ou realmente vislumbramos
fragmentos dessas realidades paralelas. A verdade é que até agora essa teoria não foi comprovada experimentalmente. No entanto, ela é matematicamente possível dentro de algumas interpretações da mecânica quântica. Seja por causa de pura especulação ou uma base científica, a ideia de muitos mundos nos faz questionar: e se o que chamamos de real não fosse tão sólido o quanto pensamos? Explicações mais científicas apontam para erros em nossas memórias. Uma explicação mais realista é que o efeito Mandela pode ser simplesmente um caso de memórias falsas. Nossa mente não funciona como uma biblioteca perfeita que guarda tudo com exatidão. Em vez disso, ela reconstrói lembranças cada vez que acessamos uma memória, preenchendo lacunas com informações familiares. Esse processo é influenciado por nossa vivência, cultura pop, histórias que ouvimos e até por imagens repetidas ao longo do tempo. Além disso, nossa memória é profundamente moldada por preconceitos, percepções e expectativas. Isso significa que duas pessoas assistindo ao mesmo evento podem se lembrar dele de maneiras diferentes. O cérebro interpreta as informações com base no que já sabe, no que espera e no que faz sentido para ele, criando versões únicas de uma mesma experiência. Mais impressionante ainda, nossas memórias podem mudar ao longo do tempo, com detalhes sendo adicionados ou removidos sem que percebamos. Vivemos também em uma era saturada de informação, o que intensifica ainda mais essas confusões mentais. Muitas vezes acontece o contrário. Versões erradas de algo como um logotipo ou uma frase famosa se espalham tão rápido em redes sociais, memes e postagens que acabam parecendo mais familiares do que a versão original. Enfim, o efeito Mandela nos mostra que confiar cegamente em nossas lembranças pode ser enganoso. Por fim, o que chamamos de realidade é tão frágil quanto as memórias que a constroem. Agora eu quero ouvir suas perspectivas. Você já passou por algo parecido? Compartilhe essas experiências comigo nos comentários. Se gostou desse vídeo, assista também o que estão aparecendo aqui na tela. Tenho certeza que você vai achar os outros tão interessantes quanto este. Obrigado por assistir e até a próxima.